Romanos, capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou,
para nossa justificação. Obrigado, Sr. João Ricardo, pela leitura. Então, como nós sabemos, vamos estudar Romanos capítulo 4. Quero fazer uma pequena introdução para que nós possamos continuar estudando, pois os irmãos nos ajudarem. O apóstolo Paulo, esta é a primeira carta do agrupamento das epístolas do apóstolo Paulo. Isto não na ordem cronológica, mas sim na ordem do agrupamento das cartas do apóstolo Paulo. Esta foi escrita para os romanos. Então, ele escreveu a carta aos romanos, calcula-se que entre o ano 53 e 57, isto não são pontos tão relevantes. Ele escreveu bem no final da sua última viagem missionária. E ele escreveu estando na cidade de Corinto. E ele estava se hospedando na casa de um irmão chamado Gaio, que também enviou saudações para os romanos, capítulo 16 e versículo 23. Sauda-vos, Gaio, meu hospedeiro. E estava a serviço dele para escrever a carta, versículo 22 de capítulo 16. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo. Um senhor chamado Tércio. Então, foi que escreveu, Paulo ditou, e ele escreveu a carta aos romanos. As outras cartas do apóstolo Paulo, geralmente, nós lemos de um irmão, um homem que foi o portador da carta. A carta aos romanos é uma irmã, que é a portadora da carta. Capítulo 16 e versículo 1. Recomendo-vos, pois Febe, a irmã que serve na igreja que está em Cencré. Então, esta irmã, devemos a ela a preservação, o cuidado desta preciosa carta cheia de ensinos para nós. Ele apresentou pelo menos uns dois motivos pelos quais ele escreveu a carta. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi concedida por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, para anunciar o Evangelho. Mas ele tinha propósitos também, planos. Ele estava planejando ir a Jerusalém no momento. Ele explica que as igrejas da Macedônia e Acaia resolveram juntar uma coleta, um donativo para os crentes pobres de Jerusalém. Então, ele explica que tinha planos também de visitar Roma. Até alguns anos, ele diz que tinha plano de visitar Roma e não tinha tido oportunidade até agora. Mas ele tinha um plano de evangelizar a Espanha também. Então, ele explica esse plano, que quando eu for evangelizar a Espanha, irei ter convosco para gozar um pouco da companhia dos irmãos em Jerusalém e depois ser enviados por eles para a Espanha. Então, eu acho que com isto temos
tem apresentado, pelo menos, os projetos de Paulo para o futuro. E a carta nós podemos dividir também de duas maneiras, bem fácil para compreender, por agrupamento de capítulos. Primeiramente, podemos dividir a carta de capítulos 1 a 8, como sendo a parte doutrinária da carta. 9 a 11, sendo a parte nacional, isto é, referente a Israel. E capítulos 12 a 16, a parte prática. Mas também tem outra forma muito fácil para compreender também, se dividirmos a carta por meio do tema principal desta carta, que é justiça. Este é o tema da carta aos Romanos. Daí podemos dividir em 4 agrupamentos de capítulos. Capítulos 1 a 5, a justiça de Deus imputada ao homem. Capítulo 6 a 8, a justiça no homem produzida por Deus. 9 a 11, a justiça de Deus ao tratar com os homens. Romanos 12 a 16, a justiça do homem já justificado por Deus ao tratar com outros homens. Nós temos estas referências, já que vamos estudar sobre Abraão. Tem 3 referências que tem 4 referências à justiça no livro de Gênesis que correspondem com esta divisão da carta aos Romanos em 4 grupos de capítulos. A primeira é em Romanos capítulo 15 e versículo 6, que vai dar bem de encontro com a nossa passagem aqui. E creu Abraão em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. A segunda é Gênesis capítulo 18, onde Deus diz para Abraão: eu sei que Abraão há de encaminhar os seus filhos na justiça e no juízo. Capítulos 6 a 8, nós vemos isso. A seguinte é quando Abraão estava intercedendo pelo povo de Sodoma. O Senhor diz: não faria justiça o Senhor, o Deus de toda a terra? Ele faz justiça sem ficar devendo nada para ninguém. E ele ia fazer justiça sobre o povo de Sodoma. Vai de encontro com capítulos 9 a 11. E a última é com referência a Jacó. Quando Jacó diz para seu sogro Labão: a minha justiça há de testificar por mim nos dias futuros, como ele tratou com Labão com toda a sinceridade. Assim, vai de encontro com Romanos capítulo 12 a 16. A justiça do homem já justificado por Deus ao tratar com os outros homens, as outras pessoas. Então, a carta aos Romanos, nós podemos ver o tema, que é a justiça. Existe uma certa problema para com a leitura de Romanos 4 e Tiago capítulo 2, a parte final. Há uma suposta divergência, mas não há realmente divergência nenhuma entre os dois escritores. Abraão diz que
Aliás, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. O que nós precisamos compreender a respeito do que cada um quer escrever? Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé quando Deus, em Gênesis capítulo 6 diz, e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. O Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Então, nós precisamos diferenciar entre as obras da fé e as obras da lei. Também precisamos diferenciar entre a obediência da lei e a obediência da fé. Se nós compreender esses dois pontos, nós vamos compreender muito bem a carta de Romanos e não vamos ver divergência nenhuma entre os dois escritores. Porque o Tiago, quando ele escreve a respeito de Abraão, ele não está pensando nas obras da lei, mas ele está pensando nas obras da fé. Esse é o ponto que Tiago nos esclarece. A lei ainda não tinha nem sido dada quando Abraão ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então, nós podemos ver nesta carta que o escritor, ele começa no primeiro capítulo nos apresentando, versículo 2 de capítulo 1, o qual foi por Deus outorgado, prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. 1 e 5. E ele encerra a carta aos Romanos, capítulo 16, ele escreve assim, e versículo 26, e que agora se notificou mediante, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandado do Deus eterno, para obediência da fé entre todas as nações. Então, precisamos compreender esta diferença de saber diferenciar entre as obras da lei, as obras da fé, a obediência da lei e a obediência da fé, para ficar bem claro. O apóstolo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, não me esqueço da obra da vossa fé. Paulo diz na sua carta que pelas obras da lei ninguém vai ser justificado. Mas ele tem o mesmo ponto de vista de Tiago. O crente é justificado pelas obras da fé. A fé justifica o crente. E as obras justificam a sua fé. É isso que nós devemos compreender, saber diferenciar entre os dois escritores, e daí vamos ver que os dois estão em plena harmonia. Então vamos entrar
no capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, nos versículos 1 a 5, nós vemos o apóstolo explicando que pelas obras ninguém pode ser justificado por praticar as obras da lei. Versículos 5 a 8, ele apresenta o caso de Davi. Aí, versículos 9 a 13, ele explica que a justificação é pela fé e não tem nada a ver com a circuncisão. Versículos 13 a 16, ele explica que a justificação é pela fé e não tem nada a ver com a lei de Moisés. Depois ele passa a apresentar outro ponto de vista a respeito de Abraão e Sara. Ele está explicando que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. E aí ele passa a apresentar a fé de Abraão no Deus que pode vivificar os mortos por meio natural. Abraão e Sara não podiam ter um filho, um descendente, para seguir com a promessa de Deus. E depois ele encerra o capítulo nos explicando, e não somente por causa dele está escrito que ele fosse levado em conta, mas também por nós que também cremos no mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo de entre os mortos. Então, ele, com esta pequena exposição, eu espero que Deus nos ajude e espero com a ajuda dos irmãos também. Obrigado. Então, fica aberto o estudo. Os irmãos podem contribuir se achar por bem fazer uma exposição melhor. Fiquem à vontade, por favor. Senhor Moisés, lendo a carta aos Romanos, principalmente os primeiros 8 capítulos, faz-me lembrar de uma audiência diante de um juiz. Sim. E entendendo e vendo os capítulos assim, vai nos auxiliar bastante. Capítulo 1, o gentil é o réu. Capítulo 2 é o judeu, que tem a lei. Mas em capítulo 3, até versículo 23, os dois são pronunciados culpados. Sim. Agora, o argumento é, daí, como é que Deus, vendo a culpa, a lei condenando, como é que Deus pode livrar de tal culpa? Parece que em audiências, processos judiciais, não só usa a lei, mas também usa exemplos de como a lei tem sido aplicada no passado. Então esse é o nosso conteúdo hoje. Paulo diz, Deus faz isto, ele justifica pela fé. Mas não é uma novidade. Deus já fez isto com Abraão. Deus já fez isto com Davi. Deus não está limitado às obras da lei. Não está limitado envolvendo nada a ver com circuncisão. Nada a ver com estas coisas que os judeus se orgulhavam. Mas sim, Abraão foi justificado pela fé em Cristo, em Deus. Isso é muito importante. E é interessante que os dois personagens que ele selecionou são do Velho Testamento para comprovar o seu argumento. Isto é, Abraão e Davi. Abraão, quando creu, ele não era circuncidado quando
Deus o declarou como justo. E Davi, quando ele faz aquela declaração, que bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa o pecado, atribui o pecado. O Davi era circuncidado. Então ele quer apresentar estes dois homens do Antigo Testamento, um incircunciso e o outro circuncidado, Abraão e Davi. Na carta aos Romanos, eu entendo que é diferente da carta aos Efésios, a maneira de compor. Na carta aos Efésios, o apóstolo apresenta a união entre judeu e gentio, fazendo parte do corpo da igreja. Mas aqui, eu entendo que é a diferença entre o cristão e o judeu. Cristão, tanto judeu como gentio, são justificados pela mesma fé. Então, eu vejo esta diferença entre o cristão e o judeu. O judeu que não é salvo. Há 4 personagens destacados num julgamento, num tribunal, né? Primeiramente, o juiz. Nesse caso aqui, Deus mesmo. Sim. O réu, que é o pecador, nós. E o promotor público, como aquele que acusa. E o apóstolo Paulo usa muito desta função aqui nos primeiros 2 capítulos, até a metade do 3º. E tem também o advogado de defesa, que o mesmo Paulo exerce essa função a partir do meio do capítulo 3 e no capítulo 4. Eu creio que olhando desta maneira o nosso estudo vai nos levar a compreender depois, quando chegamos em capítulo 12, que fala nas compaixões de Deus. A nossa situação de réu condenado e emudecido perante o tribunal, com todas as provas, tanto da acusação como da defesa, apresentadas pelo apóstolo Paulo. Muito importante essa coisa. É interessante isso, porque nos capítulos que o irmão citou, nós podemos ver o apóstolo, ou aquela pergunta que Jó fez: como será justificado o homem perante Deus? A carta aos Romanos está respondendo onde se encontra a justiça. No capítulo 1, ele se pergunta para a criação, as coisas criadas desde a fundação do mundo, e a criação responde: em mim não há justiça. Depois, mais adiante, ele diz: tu que proíbe isso e faz igual, o eu vai dar a mesma resposta: em mim não há justiça. E mais adiante, ele se pergunta para a lei de Moisés. A lei vai dar a mesma resposta: em mim não há justiça. Então, onde encontrar a justiça? No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali se encontra a justiça. Eu só queria destacar, e os seus irmãos já falaram um pouco sobre isso, a importância deste capítulo no contexto dos capítulos antes, porque os irmãos mostraram que depois de estabelecer a culpa da humanidade, Paulo apresenta de uma maneira linda justificação pela fé na última parte do capítulo 3. Como o senhor acabou de dizer, pelo Evangelho. Mas, alguém podia dizer, mas então Deus mudou? Deus mudou da sua maneira de abençoar pessoas?
Então, este capítulo diz, não, vamos voltar para o Velho Testamento. Vamos selecionar 2 dos mais famosos da nação, Abraão e Davi. Vamos examinar o caso e vamos descobrir, Deus não mudou. Ele sempre abençoa o pecador na base da fé. Isto mesmo. Sim. Sr. Tomás. O cabeçalho do capítulo nas nossas Bíblias, Abraão foi justificado pela fé. Aqui hoje tem muitas pessoas justificadas pela fé. Eu acho que nessa altura, antes de penetrarmos no capítulo, acho interessante o Senhor esclarecer o que significa ser justificado pela fé. Sim. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, recebe-o como o seu Salvador pessoal, fica justificado pela fé. Nós temos, na parte final do capítulo 3, o apóstolo apresentou Deus. Ele é absolutamente justo. A própria justiça divina. E daí no capítulo 5, os primeiros 11 versículos, a parte anterior, no final do capítulo 3, Deus declarando justo porque Ele é justo. Tem a sua própria justiça em declarar um pecador justo. Na parte final, na parte inicial do capítulo 5, nós vemos a justiça na experiência do crente. Sendo justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. A justiça justa pela cruz, para todo aquele que crê. E os primeiros 15 versículos, primeiros 11 versículos do capítulo 5, a justiça na experiência do crente. Justificação, então, é uma declaração feita por Deus que a pessoa é justa. Mas quem sabe o que vai fixar isto na nossa mente e nos lembrar a diferença entre perdoar e justificar. Um juiz aqui nesta terra, mesmo sabendo da culpa de alguém, tem a possibilidade de perdoar. Mas ele não pode justificar. Sim. O fato que foi culpado, a pessoa ainda tem a culpa sobre si. Só Deus pode declarar o pecador justo. Sim. No capítulo 3, versículo 21, nós temos um versículo de grande importância. Por meio desse versículo, ele introduz o assunto de justificação. Está escrito ali, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Sim. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Depois de abordar e explicar um pouquinho sobre este assunto de justificação, entrando no capítulo 4, ele precisa comprovar que a lei e os profetas testificam de justificação pela fé. Sim. Então, como nós estamos aprendendo, ele selecionou 2 homens, Abraão e Davi. Sim. Abraão, quando ele foi justificado, ele era pagão. Ele era gentil. Como é que Abraão foi justificado? Pela fé. Então o gentil foi justificado pela fé. Ele também apresenta Davi, judeu. Como é que ele foi justificado? Pela fé também. Abraão, um homem antes da lei.
a lei foi dada, Êxodo capítulo 20. Davi, ele veio depois da introdução da lei aqui neste mundo. E os dois alcançaram a justificação por fé, sem as obras da lei. Isto mesmo. E também Abraão, quando foi justificado pela fé, ele não era circuncidado. Este é o que ele está nos apresentando. Selecionou esses dois personagens do Antigo Testamento, um incircunciso, Abraão, Davi circuncidado. E ele diz que Deus declarou todos os dois como justo pela fé. O tribunal divino, Sim. surge um quinto personagem que não existe nos tribunais humanos. Digamos que o réu, o pecador, o réu, tenha sido condenado à morte e ele se encontra ali com todas as provas que já foram mostradas pelo promotor público e aceitas pelo juiz, condenado, só esperando a execução da sua sentença. Sim. Para ele não tem solução. Mas no caso do pecador, o Senhor Jesus Cristo se apresentou ao juiz, a Deus o juiz, com a finalidade de ele sofrer a pena que o pecador merecia. Sim. E a pena ele sofreu sobre a cruz. E quando chegamos ao fim do nosso capítulo 4, que fala ressuscitou para nossa justificação, nos lembra como que ele voltando da morte e apresentando perante o juiz divino as provas da conclusão daquilo que ele se dispôs a fazer. E ali perante Deus, o réu se encontra ainda emudecido, apavorado, esperando a sua condenação, a sua execução. Então, Deus lhe oferece ao réu a justificação. Nesse caso, vem a ser que a culpa do seu crime foi paga pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, e apenas confiar, ter a fé que isto é assim mesmo, diante das provas apresentadas, no caso a palavra de Deus para nós, produz a ele, torna ele uma pessoa justa diante de Deus, como se nunca tivesse pecado. Sim. Muito, muito bom. Sr. José Matos. Seu Moisés, não só ia citar porque nessa conferência tem crentes novos e gente nova. Só vou citar Romanos 3:10, o apóstolo disse: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. 3:10, né? Não há um justo, nem um sequer. Então todos pecaram, né? Judeus e gregos também. Mas é interessante, o 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, não há nenhum justo, todos pecaram, mas em Cristo e gratuitamente há justificação e salvação. Isso é uma grande bênção a nosso favor. Sim, uma maravilha. Seu Moisés, nesse assunto da justificação, nesse capítulo 4, tem uma palavra que não é muito conhecida: imputar. Aparece 8 vezes nesse capítulo. Seria bom o senhor explicar o sentido dessa palavra. Atribuir. Sim, colocar na conta
lançar na conta de alguém. É importante lembrar que nossos pecados, muitos pecados, estavam na nossa conta, contra nós, nos deixando condenados diante de Deus. Sim. Mas o Salvador morreu por nossos pecados, fez tudo para remover todo o nosso mal, e agora, para os que creem no Senhor Jesus Cristo, é atribuído, é creditado na conta dos que creem nele, Sim. essa justificação pela fé em Cristo, pelo seu sangue e pela graça de Deus, como lemos em Romanos 3. Sim. E só para comprovar isso, o que o nosso irmão está dizendo, temos a mesma palavra no versículo 23 e 24, só que traduzida, tomado em conta. Sim. Devemos notar, seu Moisés, nós poderíamos ficar quase confuso porque todos esses itens aparecem em capítulo 4, obras, circuncisão, lei, e a parte final, o fato que não era só para Abraão, mas para todos nós. Mas é importante notar que todos esses 4 itens foram mencionados na parte final do capítulo 3. E Paulo ocupa capítulo 4 para explicar mais detalhadamente. Por exemplo, nós temos versículo 27, obras. Será que obras têm a ver com justificação à fé? Vamos ver isto no primeiro setor do capítulo 4. Circuncisão. Olha o versículo 30 do capítulo 3. Justifica pela fé a circuncisão ou por meio da fé a incircuncisão? Qual ligação a circuncisão tem com este assunto de justificar pela fé? O segundo setor vai atender isso. A lei. Olha, nós já tivemos a lei mencionado em versículo 27, capítulo 3, mas ele vai mostrar, a lei não tem parte, é totalmente sem as obras da lei. Então é importante ver a ligação entre capítulo 3 e por que esses assuntos estão. E notamos bem a repetição da palavra não em capítulo 4. Primeiro setor, por exemplo, a das obras, ele vai dizer em versículo 5, aquele que não pratica. O segundo setor, versículo 9 a 12, ele vai dizer, versículo 10, não na circuncisão. O terceiro setor, versículo 13 a 15, ele vai dizer, não foi feito pela lei a Abraão. E a parte final, é versículo 23, não é só para Abraão, mas para nós também. Para os judeus que se opunham ao apóstolo, ele teria de deixar claro para eles. E ele diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E ele escolheu esses 2 homens para comprovar todo o seu argumento. Que o crente é justificado pela fé, pela graça de Deus. Aqui no versículo, Deus que justifica o ímpio. Abraão creu no Deus que justifica o ímpio. No Velho Testamento, na lei, Deus diz, não justificarei o ímpio. Por meio da lei, Deus não justifica ímpio nenhum. Mas por meio do Evangelho, da sua graça, ele justifica o ímpio. Por meio da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seu Moisés, a história de Abraão é de grande importância e interesse. Sim. Começando ali em Gênesis, capítulo 12, até Gênesis 25. Vários capítulos. Capítulo 12, Deus falou com Abraão, dando-lhe promessa. Capítulo 13, depois da separação de Ló e Abraão, Deus falou novamente, ampliando a promessa. Capítulo 15,
Novamente Deus fala, confirmando a promessa. No capítulo 17, de novo, Deus fala, confirmando a promessa. Capítulo 22, novamente, confirmando a promessa. Apenas no capítulo 15, versículo 6, nós lemos que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Sim. Mas o Senhor tem como ajudar-nos a identificar o momento exato quando ele foi justificado. Capítulo 15, versículo 6, ou ainda no capítulo 12? Pode ser antes. Eu acho que desde que ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Eu concordo plenamente. Se lembra de Estevão? Atos capítulo 7. Nós lemos: varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Sim. Estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Foi o momento da sua conversão. O momento da sua justificação. Deus deu para ele uma promessa. Ele confiou. Ainda ali em Ur dos Caldeus. Sim, isso é muito interessante. A pessoa de Abraão, ele foi chamado por Deus, aproximadamente, num período de 4.000 anos, dividindo 2.000 anos desde a criação de Adão até o chamado de Abraão. 2.000 anos depois do chamado de Abraão, aproximadamente, até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde Gênesis capítulo 12 em diante, o nosso Novo Testamento apresenta Abraão e os seus descendentes, Deus lidando com Abraão e os seus descendentes de Gênesis 12 até Malaquias. Deus tratou com o povo em geral, de Gênesis capítulos 1 a 11. Depois de capítulo 12, depois do chamado de Abraão, Deus tratou com a humanidade por meio dos descendentes de Abraão. E tinha ainda o Senhor Jesus Cristo, que Deus estava chamando Abraão. A primeira menção da vinda do Senhor Jesus Cristo foi dito ali no Éden. Ele te ferirá, tu lhe ferirás a cabeça e ele te ferirás o calcanhar. Depois Deus chamou Abraão para apresentar que o Messias ia vir por meio do descendente de Abraão. E Abraão gerou Isaac e Jacó. Depois teve as 12 tribos. Deus escolheu uma tribo para indicar que o Senhor Jesus Cristo viria por meio daquela tribo, a tribo de Judá. Depois Deus escolheu uma família da tribo para dizer: o Senhor Jesus Cristo vai vir por meio desta família, a família de Davi. E depois Deus disse mais ainda. Ele selecionou uma virgem da família para que o Senhor Jesus Cristo nascesse ali em Belém de Judá. Para que não houvesse engano da parte de ninguém. Ali em Belém de Judá nasceu o Messias prometido, aquele que Deus indicou na sua palavra. Sim, eu falei assim, seu Moisés, porque em certas partes do nosso país há confusão, o assunto é um pouco nebuloso. Nós insistimos que a pessoa justificada precisa identificar aquele momento exato em que foi justificada. Tem várias pessoas aqui justificadas, isto é, declaradas
justos por Deus. Sim. Então, temos como lembrar o momento em que fomos justificados. Isso mesmo. E ele volta aqui só para Gênesis capítulo 15, por causa dessa declaração tão importante do versículo 3. Creu Abraão a Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Por isso ele volta para capítulo 15, mas eu concordo plenamente com os irmãos que realmente Abraão se salvou, na nossa linguagem, antes disso. Mas o Senhor falou da aparente contradição entre este capítulo e Tiago capítulo 2. Explicou bem o assunto. Aqui diz, Abraão não foi justificado pelas obras. Tiago capítulo 2, versículo 21, diz que realmente ele foi justificado pelas obras. Só que tem mais um detalhe que eu acho bom destacar. Diz em Tiago capítulo 2, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, muitos anos depois da salvação dele. Sim. Então não está explicando como ele foi salvo, mas como as obras comprovaram a realidade da sua salvação. Sim. Ele foi justificado pela fé. O apóstolo Paulo está explicando aquilo que aconteceu ali dentro de Abraão. Deus viu e Deus declarou Abraão justo. Mas Abraão, pelas suas obras, ele justificou a sua fé. Porque as obras que Tiago fala não são obras da lei. São obras de fé. E ele obedeceu. No mesmo capítulo 22, ele diz, porquanto obedeceste a minha voz. Ele obedeceu a Deus pela fé. E Abraão, no Monte Moriá, com o seu filho sobre o altar, só podemos declarar um ato de fé. Porque se não fosse o seu ato de fé, Abraão seria um bandido, um doido, matando o seu próprio filho. Então, pela fé, Abraão ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Versículo 4, seu Moisés, temos mais uma palavra introduzido neste grande assunto. Segundo a graça. Sim. O que quer dizer a graça? Diz aqui que é algo o contrário de uma dívida. Em qual sentido? Pela graça. Por meio da graça de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas eu estou tentando analisar o que quer dizer isso. Estou pensando... É um favor. Isto. Um favor. Favor imerecida. Isso. A graça significa sem merecimento nosso. E veja bem o que o versículo está dizendo. Se a fé veio das obras, então teria merecimento, teria algo em que Abraão, em versículo 2, poderia se orgulhar e se chamar a atenção a si, algo que ele merece. Mas inclui dívida. Mas sendo pela graça, sem merecimento nosso, nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Então simplesmente é a fé colocado em algo que nós não merecemos. Sim, eu só ia dizer sobre este versículo para entender, quem sabe melhor, a diferença entre a dívida e a graça. Vamos imaginar uma pessoa trabalhando o mês inteiro. No fim do mês, a empresa dá o seu salário. Não diz, aqui tem um presente. A pessoa não fica faceira. Mas que bom, muito obrigado. Não, é uma dívida. Sim. Deve aquilo para aquele funcionário que trabalhou durante o mês.
Mas a salvação é totalmente diferente. Não baseado nas obras, nada a ver com uma dívida, simplesmente pela graça de Deus, algo que não merecíamos. Sim. Porque ele disse, Abraão foi justificado pelas obras, pode se gloriar, mas não diante de Deus. Quando nós lemos no Velho Testamento, Deus declara, Abraão obedeceu a minha voz. Abraão é o amigo de Deus. Então, Deus tem muita coisa boa para falar sobre Abraão, sobre o seu testemunho, a sua vida. Mas quando se trata da justificação de Abraão, a justificação dele foi pela fé, por meio da graça de Deus, um favor oferecido a Abraão. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5, um ponto muito simples, mas importante. Sim. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Sim. Isto é, a nossa fé tem que ser direcionada e depositada não numa coisa, mas sim numa pessoa. Abraão creu numa pessoa. Quando nós fomos justificados, também cremos numa pessoa. Depositamos a nossa fé em Cristo. Isso mesmo. E é interessante o tipo de pessoa que ele justifica. Aquele que justifica o pecador, o ímpio. Ele não justifica uma pessoa por ser boazinha. Achei interessante notar que só 2 vezes nesta carta a palavra ímpio aparece. Sim. Aqui singular, capítulo 5 plural. E para mim abre para nós um fato fundamental do Evangelho. Qual é? Capítulo 5, a suficiência da morte de Cristo. Ele morreu a seu tempo por um ímpio? Não. Pelos ímpios. A abundância da provisão da morte de Cristo para todo ímpio. Plural. Mas Deus não justifica todos os ímpios. É o ímpio que crê. Sim. Algo individual. Isto é interessante. Eu penso que ele, ao fazer a referência aqui no capítulo 4, ele estava pensando já em fazer essa referência no capítulo 5, versículo 6. Eu queria ouvir algo sobre a irreversibilidade da justificação. Nosso irmão, com muita facilidade, apresentou o pecador perante o tribunal. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Nunca mais vamos aparecer perante este tribunal. Sim. É irreversível. Comente a mais, Sr. Moisés. Eu acho que o senhor explicou muito bem. Todos ouviram muito bem. O Deus que justifica o ímpio. Qualquer pessoa. Salva por meio de crer na obra do Senhor Jesus Cristo consumada sobre a cruz. Deus declara justo. Totalmente por sua graça. Não porque ele ficou devendo nada para ímpio. Ele trata segundo a sua misericórdia e graça com o ímpio e declara justo. E nós vamos ver, antes do fim do capítulo, que a permanência dessa justificação tem uma ligação com a ressurreição de Cristo.
ressuscitou para nossa justificação. E logo no capítulo 5 ele vai dizer no fim do versículo 10, seremos salvos pela sua vida. Sim. Essa é a garantia de uma bênção que não pode desmoronar, não pode mudar, é uma coisa permanente. Sim. Moisés, Sim, olha. estamos aqui na passagem diante de um tribunal. Deus é o juiz. Nós somos os réus, culpados, declaradamente culpados. Como este Deus, santo, justo, pode absolver o culpado das suas culpas para não ser condenado? Sim. Somos justificados diante de Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado sobre a cruz. Deus diz para o ímpio, os teus pecados são perdoados. No momento que tu colocar a tua fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo ali sobre a cruz. É o que nós vimos no final do capítulo 3. A justiça pela cruz. Deus declara justo o pecador e ainda continua justo. Mesmo declarando o ímpio justo pela fé no Senhor Jesus Cristo, ele não cai nada da sua justiça. Ele permanece justo, porque o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue sobre a cruz do Calvário. Sim. Então, Deus declara justificado o pecador pela fé no Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que ninguém pode levantar a menor acusação contra Deus. Sim. E, São Moisés, é bom destacar que isso vai de encontro a toda a ideia humana. A religião do homem é o contrário. O homem confia nas suas obras, no que ele faz, no que ele paga, mas não tem justificação desta maneira. A única maneira, pelo Evangelho, pela morte de Cristo, pelo sangue precioso dele, é que o pecador recebe o perdão quando confia nele. Sim, o Evangelho é a resposta para essa justiça. Seu Moisés, aqui do outro lado. Tá. Essa justificação do ímpio, Deus justifica o ímpio, algo totalmente contrário daquilo que estava lá na lei. Em Êxodo 23, é declarado, porque não justificarei o ímpio. E em Deuteronômio 25, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Sim. Que maravilha a graça de Deus, que Deus pode, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, justificar o ímpio. Maravilha. Sim. Nesta congregação, sem dúvida está surgindo uma pergunta. A minha pergunta não se trata neste capítulo, mas quem sabe vai abrir uma exceção. Alegrando-se nesta justificação, algo final, irreversível. Mas eu cometi um pecado. Eu cometi diversos. Eu sou um crente muito imperfeito. Como esses pecados se atingem o que Romanos capítulo 4 está ensinando? Como que isto me atinge, no caso? Cometi pecado? Não atinge.
não atinge, é irreversível a salvação. E este capítulo já ajuda uma salvação baseada nas obras. Daí, o pecado seria uma coisa que ia atingir a salvação. Mas ele está estabelecendo uma salvação baseada na graça. Então, sem sair deste capítulo, já temos uma certa esperança. Deus que me abençoou sem merecimento nenhum, daí tem esperança. E sabemos a resposta. Seria bom o crente novo ler com cuidado a última parte de 1 João capítulo 1 e entrar no capítulo 2, onde pode ver que o pecado não muda a minha salvação, mas lamentavelmente atinge a minha comunhão com Deus, com o meu Pai. Então, por isso é necessário a confissão do pecado para gozar novamente aquela comunhão da família de Deus. Sim. Sim. Pensando ainda no sangue, né? No valor do sacrifício do Senhor Jesus para salvar o pecador, eu lembrei do que lemos lá no Egito, os primogênitos de Israel, né? Lemos ali, Deus disse, aquele sangue vos será por sinal. Sim. Nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Então, vendo eu o sangue, não haverá praga naquela casa. Salvação, justificação completa. Isto. E o crente apresenta o sangue do Senhor Jesus Cristo. Cristo sofreu por mim. Então, posso perder a comunhão por algum pecado, alguma coisa, mas não perde a salvação. E em Êxodo capítulo 12, aquela frase muito importante, Deus disse, vendo eu o sangue, ele ficou satisfeito com o sangue. Sim. E este é o peso do último versículo do capítulo. Deus ficou satisfeito com a morte do seu filho, por isso ele foi ressuscitado. Essa é a garantia da nossa salvação. Sim. Nós acabamos de ouvir, será que o pecado atinge a nossa justificação? Não. Certamente não. Lemos aqui de Davi, Salmo 32. Isto. E sabemos alguma coisa sobre o pano de fundo daquele salmo? O pecado de Davi. Sim. Olha, ele caiu, ele tinha caído. Salmo 51 também. Será que aquele pecado atingiu a justificação de Davi? Não. Ele afirma aqui nesses versículos citados pelo apóstolo Paulo, sim, que não atingiu a justificação. Deus não imputa o pecado. Nós lemos ali o versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Davi tinha pecado, mas felizmente a justificação pela fé dele ficou em pé. Sim, isso é muito importante. Moisés, é interessante, alguém já tocou o assunto, Êxodo 12, a lei não foi dada. E o povo saiu do Egito pelo sangue. Eu acho que o assunto importante em Romanos me ajuda a ler este livro, é o fato que Romanos não está destacando como o pecador pode se salvar, mas sim como um Deus santo pode justificar o mais vil pecador. É Deus abrindo a porta, é convidando. E quanto à lei, o povo de Israel que andava se gloriando na lei, Pedro disse em Atos capítulo 15 que eles nem estavam guardando a lei. E por toda parte do mundo, aqui no Brasil, nossa terra, o povo anda pensando, tendo a guardar a lei de qualquer país é para condenar.
Exatamente. Não para perdoar, para condenar. Mas nós lemos aqui sobre a graça de Deus, que abriu a porta, como estamos em Romanos 1, o Evangelho de Deus mostra que Deus abriu a porta, o Evangelho de Cristo mostra como Ele fez isto. Cristo morreu por nossos pecados. Sim. Os judeus estariam se gloriando também na circuncisão e também na lei. Por isso, ele apresentou Abraão como um crente que não foi circuncidado quando creu. A circuncisão de Abraão foi no mesmo dia que Ismael foi circuncidado. Uns bons anos, talvez 13, 14 anos depois de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Então ele está dizendo, não é pela circuncisão que o pecador é salvo perante Deus. É por meio da própria justiça de Deus. Por aquilo que ele fez por meio da sua graça para o pecador. Então, não é pela circuncisão. Está descartado. Então, nos primeiros 8 versículos, se servindo destes 2 exemplos, ele comprova. Não é por obras. Ele olha em Abraão e também no Davi. Mas agora, como o Senhor está explicando, a partir do versículo 9, ele faz a pergunta, vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Como é que ele vai responder isso? Volta a falar do exemplo de Abraão, como o Senhor explicou agora, que Abraão foi abençoado antes de passar por este rito. Sim. Seu Moisés, uma pergunta. A justiça da qual nós lemos aqui é a própria justiça de Deus que está sendo imputada para aquele que crê? Sim. É a própria justiça. Na sua própria justiça, ele justifica o ímpio e não fica injusto por justificar o ímpio. Ou é uma declaração de Deus, na parte de Deus, que a pessoa está justificado? Sim. Deus declara justo porque descansou na obra consumada na cruz. Eu sei o motivo da pergunta então, do irmão. Esclarece. Há muitos livros por aí que tentam dizer que na hora da nossa salvação somos perdoados. Nós recebemos, alguns vão dizer, a justiça de Cristo. A vida bonita dele. Bobagem. Simplesmente, somos justificados, declarados justos diante de Deus. E não é que nós lemos num lugar que agora a justiça que Deus tem, agora é imputado a nós. Não. Isto é onde o irmão quer chegar. É sua declaração. É a declaração dele. Obrigado. Que nós recebemos. Obrigado. Será que 2 Coríntios 5 ajuda? A primeira parte fala da morte de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esclarece. Isso quer dizer, seu Moisés, que Deus nos considera tão justos como Ele é. Não. É justiça de Deus. Será que... Como o senhor entende? Sim, amados irmãos. É assim. A nossa bênção é tão elevada. Obrigado. Irmãos, devemos ficar muito gratos perante Deus. É mesmo. É muita graça. Sim, seu José. Não, só ia dizer que tem que ser assim. Senão Deus não podia nos aceitar com Ele no céu. Se tivesse 1 milímetro menos do que essa santificação, essa justiça. Se Deus fizesse a proposta de outra maneira, para que o ímpio fosse salvo, não ia servir para ninguém.
nem em Osório e nem em lugar nenhum a salvação que Deus oferece. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele apresentou um meio que qualquer pecador pode ser salvo. Pode ser até um mendigo. Pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Se salva pelo mesmo meio. Pela sua graça. E se fosse de outra maneira, a nossa salvação, o plano de salvação, não ia servir para nós e nem para ninguém. Seu Moisés, em Romanos 13, sim, Paulo escreveu, mas agora, quer dizer, através do Evangelho de Deus, agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E para todos, e sobre todos os que creem. Isto. Então, agora, através do Evangelho, Deus está revelando uma maneira justa, onde o pecador pode receber o perdão. Sim. E o sangue de Jesus Cristo nos purificou, está nos purificando e vai nos purificar até nós chegamos lá no céu. Sim. São Moisés, aqui. Sim. Em Atos capítulo 13, em versículo 39, estamos pensando na justificação e na lei. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Bem declarado. Bem declarado. Sim. Esse assunto de circuncisão, seu Moisés. Lemos da instrução desse rito em Gênesis capítulo 17, no final daquele capítulo. Sim. Mais ou menos 14 anos depois da justificação de Abraão. Então, certamente, ele não foi justificado pela circuncisão. Tá bom. Sim. Mas, seu Moisés, a dúvida que eu tenho, pelo menos eu quero ajuda. O nenê entre os judeus foi circuncidado, o varão, nenê, com 8 dias. Mas ele não tinha condições para crer em Deus. Ainda ele tinha o selo do concerto, daquela promessa feita com Abraão. Vamos supor que aquele nenê crescendo, chegou à adolescência, era para esperar que aquele rapaz, enfim, ia chegar ao ponto de confiar, de crer em Deus pela sua justificação. Isto é muito importante, porque a circuncisão marcava uma nação separada para Deus. Deus está declarando para Abraão que ele vai ter uma nação na terra escolhida por ele para enviar o Senhor Jesus Cristo. E hoje o sinal que Deus dá para o crente é o Espírito Santo habitando na vida do crente. Deus está demonstrando que no tempo presente ele tem um povo escolhido para si. Então, isso é o que Deus está demonstrando. No Velho Testamento, ele demonstrou que tinha uma nação de Israel, escolhida para servi-lo. Agora, no Novo Testamento, ele tem escolhido a igreja. Este é o povo selado com o Espírito Santo da promessa. É evidente um alinhamento de argumentação aqui. O que é que o apóstolo está tentando provar? Como um pecador culpado, condenado, pode alcançar da parte de Deus justificação, como se nunca houvesse pecado.
pela fé do Senhor Jesus Cristo. Será que podemos entender assim? Como se nunca tivesse pecado? Sim. Deus torna-o justo. Uma coisa que só Deus pode fazer. Justificar. Aquele que crê, que tem fé. Naquele que morreu na cruz, no lugar do pecador. Justifica pela fé. Sim. Tá bom. O seu Alessio mencionou um alinhamento de argumentos. É interessante nós notar como o Espírito Santo de Deus pode usar a inteligência e o conhecimento do crente para o bem da obra de Deus. Saulo, no seu tempo de Saulo, ele tinha estudado muito. Ele disse aos coríntios que falava mais línguas do que todos eles. Sim. E havia, sem dúvida, outros graus de estudo na vida do apóstolo Paulo. E assim ele possuía uma mente com muita argumentação, muito conhecimento, muitos tipos de palavras para explicar as coisas. E isso foi útil depois na obra de Deus. Então hoje também, cada crente que tem conseguido sucesso em certas áreas do conhecimento, pode colocar isto ao serviço de Deus também. De alguma maneira, Deus pode usar a sua inteligência, o seu conhecimento para a promoção da obra de Deus atualmente. Sim. Isto é interessante, o alinhamento de argumento. Porque os judeus podiam dizer para Paulo, teu argumento está errado, porque nós somos circuncidados. Depois ele provou que não é assim. Depois eles poderiam também contra-argumentar, Paulo, o teu argumento está errado. Nós somos o povo da lei. Ele vai dizer, não versículo 13, não foi por meio da lei que Abraão, ou a sua possibilidade, concebe eu estou lendo outra versão, promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ele vai passar agora com este alinhamento de pensamento para outra parte. Abraão não foi justificado pela lei, mas sim foi justificado pela fé. Seu Lodelino. Sim, eu estou gostando. Está sendo muito bem explicado o exemplo de Abraão oferecendo o filho Isaac como resultado da sua fé, da sua salvação. E também como mencionado lá em Tiago, muito bem explicado. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o efeito da salvação. De a pessoa que não é pela circuncisão, não é pela lei, mas como Paulo fala naquele versículo tão bom em Efésios 2, não somos salvos somos salvos pela graça, mas os efeitos da salvação. Eu acho que gostaria que você destacasse um pouquinho mais. Não sei se estou saindo fora do assunto, mas está me chamando a atenção. Talvez não seja demais falar sobre o efeito da salvação. Tá? Eu queria acompanhar o nosso irmão nesse pensamento, a importância das obras na vida da pessoa salva. Na justificação, as obras não têm lugar, mas depois a Bíblia ensina muito sobre as boas obras na vida do cristão. Fale mais sobre isso, seu Moisés. Eu entendo que é como as obras de Abraão, que Tiago diz. Ele praticou boas obras. Olha o ponto que Tiago leva os seus leitores para o Monte Moriá. E Abraão foi justificado pelas obras. Então, nós lemos em Efésios, como o irmão mencionou, somos justificados pela sua graça por meio da fé para as boas obras.
para as boas obras. Mas teríamos que continuar o argumento da epístola para entender mesmo. Estamos hoje só tratando o argumento quanto à justificação pela fé. Por exemplo, capítulos 6, 7, 8. O justificado deve ter uma vida santificada. Isto. Posto à parte, morto para o pecado, não vai continuar pecando. O fato que ele é justificado não significa que é uma licença para uma vida suja. Não, muito ao contrário. Sim. E também capítulos 12 adiante, nós devemos ter uma vida consagrada, dedicada a Deus, que nos deu esta justificação. Sim, eu tentei explicar isso por meio dos 4 referências de justiça no livro de Gênesis. Então, cada uma se refere a cada um desses grupos de capítulos. Então, quanto à circuncisão, ele mostrou, não, mas Abraão foi justificado antes de passar pela circuncisão. Agora, pensando na lei, pensando bem, a lei nem existia nos dias de Abraão. Então não pode ter nada a ver com a justificação de Abraão. Tiago, na carta aos Gálatas, ele faz esta referência, novamente, e ele diz, a lei que veio 430 anos depois, não pode invalidar a promessa que Deus tinha feito, que que Abraão seria herdeiro do mundo. No versículo 14, pois se, 13, não foi por meio da lei que Abraão ou a sua posteridade, os seus descendentes, cobre a promessa de ser herdeiro do mundo. Não foi pela lei. E sim mediante a justiça da fé. Foi nesse ponto que Abraão recebeu a promessa, foi prometido a ele que seria herdeiro do mundo. E ele fala no versículo 1, Abraão segundo a carne, nosso pai. Mas ele vai fazer mais 2 referências. Abraão é nosso pai, no final do versículo 12. Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Agora, ele se inclui todos os salvos, tanto judeus como gentios. Abraão, nosso pai. No final do versículo 16, porque Abraão é pai de todos nós. Ele explica no começo do versículo 16, esta é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Ele deixa bem claro, esta é a razão, porque provém da fé, porque para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a posteridade, toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Aí ele inclui todos, tanto judeu como gentio. Agora, no sentido espiritual, Abraão tem uma herança em toda a terra, uma família espiritual. Ele teve a nação de Israel como a família natural e a família espiritual. Ele é pai de todos nós, todos os crentes, independente se é judeu ou gentio. Quem sabe, Sr. Moisés, seria bom explicar a segunda parte do versículo 15. A primeira parte, entendemos bem, a lei opera a ira. A lei não oferece nenhuma bênção, oferece castigo para a pessoa que não obedece. Essa frase, quem sabe alguém vai achar estranho, porque onde não há lei, também não há transgressão. Sim. Nunca se ouviu
que um juiz chamasse um bom cidadão. Vem na sala de auditório, na presença do juiz. O juiz vai dizer, eu vou te dar um prêmio, porque tu és um bom cidadão. Nunca se ouviu isto. Porque a lei suscita a ira. Mas se um cidadão comete uma brutalidade, o juiz vai mandar intimação, ele vai ter que prestar depoimento pelo que fez. Então, eu entendo que é assim. Eu estava pensando na segunda parte, onde não há lei, também não há transgressão. Alguém pode pensar, mas isso parece estranho, mas temos que notar a palavra transgressão e não pecado. Não está dizendo onde não há lei, não há pecado. Claro, não. O pecado ainda existe. Temos que entender que a palavra transgressão traz o conceito de quebrar uma lei conhecida. Exatamente. Então, não está dizendo onde não há lei, não há pecado. É diferente. Sim. Se podemos dar um exemplo, bastante hoje de manhã andaram no freeway. Se não tinha aquelas placas dizendo 110, nós poderíamos andar 130 e não saber que estávamos errados. Mas o fato que tem uma placa ali dizendo 110 e nós passamos aquilo, nós estamos agora transgressores. Porque havia uma lei dizendo não fazer. E onde não há lei, então não tem como saber ou ser acusado de uma transgressão. Nós podemos ter um exemplo bem pertinho de nós, aqui em Osório. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, não tinha uma placa de pare numa esquina. Então, quem ia atravessar aquela rua não tem uma lei a transgredir. Qual é a preferencial? Eu nem sei, não tem nada indicando. Então, onde não há lei, não há transgressão. Onde não há uma placa de pare, o motorista não cometeu transgressão porque não tinha placa de pare. Então, São Moisés, São João já fez a ligação com o fim do capítulo 3. E no versículo 29 nós lemos, porventura Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios certamente. Agora, a partir do versículo 16, ele volta a este assunto, que a mesma bênção está disponível para todos. Isto mesmo. Uhum. Então, São Moisés, Abraão, ele é pai da nação de Israel. Sim. Como nós lemos ali no versículo 1, nosso pai, segundo a carne. Ele é o pai natural dos judeus. Sim. Mas também, versículo 16, nos ensina que ele é o nosso pai. Em qual sentido, então? Eu tinha tentado explicar poucos minutos atrás. No sentido espiritual. Exatamente. Ele tem uma nação que Deus lhe prometeu. Estava na promessa. Então, como eu tentei explicar, o sinal da circuncisão é que Deus separou uma nação para si, para enviar o Senhor Jesus Cristo. E agora, o nosso sinal, que somos filhos espirituais de Abraão, é o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Então, aí somos filhos espirituais. Sim. Normalmente os filhos imitam o pai. Sim. Nós seguimos as pesadas do nosso pai Abraão pelo fato que nós exercemos fé em Deus. Imitamos o nosso pai. Sim. E os próprios judeus disseram para o Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão. O Senhor Jesus Cristo disse, se fosseis filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Mesmo sendo filho natural, eles não eram filhos espirituais de Abraão.
Tem 2 exemplos em Lucas, seu Moisés. Capítulo 16, aquele rico disse pai Abraão. Sim. Era filho no sentido natural, mas não foi salvo, está no inferno. Em capítulo 19, o Senhor Jesus diz, Zaqueu, também este é filho de Abraão, no sentido espiritual, que se converteu ao Salvador. Perfeito. Há uma sequência de revelações que estava oculta em Deus, mas que foi revelada por etapas. Aquilo que foi tomado lá na eternidade, antes de a Terra existir, Sol, Lua, estrelas, agora está sendo revelado nas Escrituras. Sim. Aquele mistério oculto lá em Deus, na eternidade. Sim. Okay? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. E isto culmina na morte do Senhor Jesus Cristo, na obra consumada, na revelação através do Evangelho para a salvação do pecador pela fé no Senhor Jesus Cristo. Sim. Isto é que nós deveríamos pegar bem para a obediência da fé. Deveríamos gravar bem na nossa memória isso. Não vamos fazer confusão entre a obediência da lei e a obediência da fé, que são 2 coisas, como 2 coisas são 2. Sim, seu José. Estou pensando, tem sido falado na circuncisão e incircuncisão. Estou pensando, deve ter alguém nessa conferência perguntando o que significa isso, circuncisão. Sim. Quem sabe você podia explicar? Discretamente. Isto é um sinal que só os filhos homens podiam ter. Era circuncisão, quer dizer cortar em círculo. Isto, desculpe, seria o órgão genital masculino cortado em círculo. E aquele era o sinal da separação que Deus estava fazendo para separar um povo para si no Antigo Testamento. Será que ficou bom? Sim, agora é do coração. A circuncisão agora é do coração. Nós podíamos, seu Moisés, sim, podíamos aproveitar esse princípio, um corte na carne. Sim. No sentido espiritual, o crente crucificou a carne, nós lemos em Gálatas, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, isso seria importante, algo semelhante. Sim, sim. A circuncisão do coração. Uhum. No versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Devemos notar onde esta citação aparece em versículo 17. Era Gênesis 17. Se lembra, em capítulo 16, Abraão fez algo que não devia. Usou Agar, produziu Ismael, não era algo da fé, era algo da carne. Mas não mudou o plano divino. E realmente acredito nestes versículos, seu Moisés. Paulo está explicando o que é fé.
Fé é aceitar a palavra de Deus, mesmo quando nós achamos é uma impossibilidade. Esperança nenhuma. Sim. Quanto ao ser humano entender como funciona ressuscitar mortos ou, acredito a palavra morto aqui, quem sabe descreve o próprio corpo dele e o corpo de Sara. Concorda com isto? Perfeitamente. Sim. Então, a fé do crente hoje, Deus testa. E às vezes colocamos confiança em Deus, mesmo achando, olha, é difícil. Mas é o Deus em quem confiamos. É a chave. Sim, o importante não é tentar entender como Deus pode fazer ou ter uma explicação. O segredo é, eu conheço este Deus. Eu tenho plena confiança nele. Mas, como os irmãos estão dizendo, é fácil falar uma coisa dessas numa reunião como esta. Muitas vezes enfrentamos provas neste ponto. Mas precisamos parar de tentar explicar, tentar de entender como vai acontecer. Até sem esperança, precisamos dizer, eu conheço este Deus, eu confio nele. É justamente isso. Nós vemos, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já da idade de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então, Abraão viu realmente uma ressurreição. Ele nunca tinha lido da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um homem de 100 anos e uma senhora de 90 anos, a natureza está quebrada. Abraão não tinha possibilidade física, nem Sara, de gerar um filho. Mas Deus disse, tu vai ter um filho. Como nós vemos, temos, além daquele vacilo de Abraão tomar a egípcia, temos vários outros. Mas a natureza não serve para Deus. Aí então, a Sara teve o filho. O Deus que chama as coisas mesmo antes de existir. Quando que Abraão poderia pensar, eu vou ser pai de uma grande nação? A sua natureza e a de Sara respondiam, morte. Estamos mortos para isso. Só temos de confiar no Deus que prometeu, sem enfraquecer. Ele vai cumprir o que prometeu. E quem sabe mais tarde isso ajudou, essa lição ajudou Abraão em Gênesis 22. Porque ele já provou a Deus da ressurreição. Sim. Então, quem sabe por isso foi mais fácil depois confiar em Deus naquela hora crítica. Isso mostra para mim como é importante aprender as lições na vida para poder enfrentar as provas no futuro. Sim. Ele se sobressaiu muito bem em algumas provas, noutras muito mal. Uhum. Mas nessa aqui ele não rodou nessa prova. Ele passou, confiou. O Deus que prometeu, ele é poderoso para cumprir com a sua promessa. Senhor Moisés, temos a primeira promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo 12. Sim. Que ele seria, vamos dizer, pai de uma nação, herdará o mundo. Mas passaram-se 15 anos, mais do que 15 anos, antes do nascimento de Isaac. Mas diz que permaneceu firme. Ele ficou forte na fé. Será que dá para dizer que nunca vacilou?
Como aquele caso com Agar. Será que isso indica um deslize na sua fé? Sim, eu entendo que indica um deslize, uma falha grave na sua fé. Porque realmente foi como uma ressurreição o corpo de Abraão. Mas mesmo ele tendo vacilado na sua fé, tentando arrumar um meio, ele continuou firme. Deus prometeu, ele vai me dar. Mas não era por meio natural. Era por meio do seu poder, daquele que ressuscita, vivifica um morto. Ele continuou. Assim que eu entendo. Então, fé através de realmente confiança no Deus do impossível, mas mais. Sim. A palavra dele é verdadeira. É isto. E quem ele é e o que ele falou. E onde Abraão triunfou. Isto mesmo. Seu Moisés, não querendo complicar, mas alguém lendo Gênesis, chega em capítulo 25, depois da morte de Sara, Abraão toma outra mulher, Quetura, e gera vários filhos dela. Então, era Sara que precisou de algo miraculoso, vamos dizer. Explica para nós. Eu entendo que Abraão também. Mas o Deus que vivificou Abraão, eu entendo que ele renovou. E o Deus que vivifica um morto, Abraão ficou vivificado por muitos anos. Podia gerar outros filhos depois. Assim que eu penso. Não sei se os outros irmãos pensam assim. Mas aqueles capítulos têm significado de dispensação. A morte de Isaac, capítulo 22. Sara morrendo, capítulo 23. Como Israel colocado à parte. Capítulo 24. Isaac recebendo uma esposa gentia. Como Sim. Cristo hoje recebendo a igreja. E quando Isaac recebe a Rebeca, Abraão teve a Quetura. É uma família. Sim. Fala daquele dia futuro, quando Israel vai ser retomado de novo por Deus e ser uma bênção. É um quadro profético. Quem sabe é bom mencionar a frase no fim do versículo 20. Dando glória a Deus. Então, a nossa simples confiança em Deus glorifica a Ele. Sim. Ele valoriza a nossa confiança nele. Sim. Foi nesse sentido que Abraão rendeu glória a Deus, porque confiou na sua promessa. Versículo 21 diz, estando plenamente convicto, certíssimo, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele ficou confiado, mesmo errando aqui e ali, mas ele tinha esta confiança. Deus vai prometer, vai cumprir o que prometeu. Talvez seja bom nós lembrar que, dando glória a Deus, não era em palavras, não é dizer um glória a Deus, né? Sim. É ter uma obediência de fé, e é a glória a Deus. Isso mesmo. É confiar na sua palavra, está glorificando a Ele. Seu Moisés, voltando para o quadro do juiz, o criminoso vai pensar, agora eu vou me cobrar. Agora o juiz tem a lei, certo, o rei não tinha paz, está tremendo. Mas capítulo 5, sendo nós justificados pela fé, temos paz com Deus.
a lei não pode nos dar paz. Assim, vem Cristo, temos paz com Deus. Sim, é isto realmente a conclusão do nosso capítulo? Olha, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, ele vai aplicar agora para nós, os crentes de hoje. E não somente por causa dele está escrito que ele fosse levado em conta, mas também por nós, porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Então, ele está apresentando que Abraão confiou no Deus que vivifica os mortos. Nós também cremos no Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo de entre os mortos. Então, ele está aplicando para nós agora a nossa fé. Então, explica para nós. A morte de Cristo atendeu às demandas divinas, a sua justiça, baseado em que Deus nos perdoa, nos justifica. Mas, em qual sentido a ressurreição tem a ver com a justificação? É aquela garantia. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo está garantido que Deus vai nos ressuscitar também. Será que podemos afirmar, esta é uma pergunta, não estou ensinando, que todas as nossas bênçãos em Cristo vêm de um Salvador vivo, agora, à direita de Deus? Sim, eu creio que sim. Podemos ter esta absoluta confiança. Todas as nossas bênçãos vêm do alto, onde Jesus Cristo está assentado. Eu vejo ali um paralelo. A morte de Sara e a ressurreição de Sara quanto à possibilidade de dar à luz. Isto é, Deus ressuscitou a Sara. Sim. Para ela poder dar continuidade à promessa feita para Abraão. Sim. Cristo morreu, ressuscitou para nos dar continuidade quanto à promessa. Sim. Salvação. Pela ressurreição, Deus estava declarando que ele ficou completamente satisfeito com a obra de Cristo lá na cruz. Isto mesmo. E nós também podemos ficar satisfeitos com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo de entre os mortos, porque este é o nosso selo de garantia. 100%. Seu Moisés, essa palavra no último versículo, entregue, o Senhor Jesus por nossos pecados foi entregue. Capítulo 8 lemos, Deus nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. É tão precioso isso para aqueles que reconhecem seus pecados e confiam no Salvador. Mas a mesma palavra é usada em Romanos 1, daqueles que não se importaram de ter conhecimento de Deus, se entregaram ao pecado e Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus os abandonou, nós lemos lá. Então tem os dois lados da salvação, mas pessoas que facilitam com o pecado e sofrem as terríveis consequências. Sim. Seu Moisés, nós temos aqui Abraão, no caso, agindo por fé. Foi quando ele reconheceu que estava morto e que o ventre de Sara também, é que daí deu para Deus agir e realmente realizar essa ressurreição de que o Sr. Lindsay mencionou. Eu acho que cabe uma palavra para pessoas que
estão conosco que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto a pessoa viver de aparência, pensando que tem poder para fazer alguma coisa, estará perdida. É Sim. quando ela reconhece, estou morto em ofensas e pecados, que ela pode enxergar aquele que se entregou, foi morto e ressuscitou para a nossa justificação. Isso mesmo, está bem explicado. Acho que... Esse relógio está marcando o fim. Então, eu agradeço a todos os irmãos que ajudaram. Também agradeço a paciência de todos os que assistiram. Espero que tenha sido um bom estudo para a nossa edificação.